Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo, olha a gente aí de volta no FVCast. Os últimos dias e semanas foram muito corridos e o pessoal estava no meu pé. Não vai ter mais FVCast? Como é que vai ser? Para a alegria geral da nação, estamos de volta e é bom sempre pedir para você, além de assistir, compartilhar com alguém. Pega esse vídeo, manda para os seus amigos e você, se ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, faça a sua inscrição, ative as notificações e vai ser bênção para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas também. E no podcast de hoje, como a gente gosta de receber gente diferenciada, não podia ser diferente. Estou aqui com o Rafael Brito. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, é um prazer estar contigo aqui, pastor, e com certeza sempre ouço falar muito bem do FVCast, ouço que as pessoas escutam muito e estou honrado de estar aqui agora, a minha vez, né, de bater esse papo aqui contigo. Privilégio. Para quem não sabe, vamos conversar um pouquinho sobre você, sobre a sua história. O Brito é um empresário, empreendedor na linha de franquia voltada para a área de energia solar. Isso. E quando a gente sempre convida as pessoas para participar do FVCast, a ideia é um bate-papo para dar um foco na linha de desenvolvimento pessoal. Sim. E aplicação também na área ministerial. Há muita coisa em comum, né, sobre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento ministerial. Uma pessoa que não é bem resolvida e não se desenvolve pessoalmente, nada daquilo que ela está ligado prospera. Com certeza. Você produz resultados de acordo com a sua própria realidade, com o seu próprio espírito, com a sua fé. Isso reflete em todas as áreas. Família, trabalho, em tudo que faz. E a ideia hoje, Brito, é a gente bater um papo nesse sentido. Como é que a fé caminha de mãos dadas com o empreendedorismo, com a vida de um empresário, com inovações e ideias. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como é que começou a sua história. Me fala um pouquinho de você, conta para o pessoal que está nos acompanhando um pouquinho sobre quem é o Brito. Vamos lá. O Brito aí, para quem conhece, para quem não conhece, é um mineirinho, né? Sou de Minas, na verdade. Estamos aqui hoje em Campinas falando disso. Mas a minha história começou lá em Passos, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena do sudeste de Minas ali. E para começar, a minha vida de fato começou. Sou filho de uma mãe e de um pai pobres, né, de família pobre mesmo. Não falo família humilde, porque humildade não tem nada a ver com pobreza. Nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com dinheiro. Mas eu comecei a minha vida lá em Minas, com meu pai e minha mãe, numa casa ali. A gente era bem de situação ali, como minha mãe sempre disse, né, para ponto de pobre até que nós era bem demais. Uhum. Né? Então ela sempre queria dizer isso para mim, porque eu, desde criança, sempre tive a minha cabeça ali voando, pensando em coisas grandes, mas a minha mãe sempre me trazendo para baixo. E, óbvio que para baixo no sentido para a realidade. Né? Para a vida como ela é. Para a vida como ela é, de fato. E eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Né? Uhum. E quando eu perdi meu pai com 7 anos de idade, a minha vida se desestruturou financeiramente e psicologicamente. Psicologicamente eu não digo no meu psicológico, mas toda a estrutura psicológica familiar. Mas me diz um pouquinho, Brito, essa é uma questão, talvez gere um ponto de identificação com muita gente que está nos acompanhando. Esses traumas de perdas familiares tendem a impactar e desestruturar mesmo, como você falou, esse organismo da família. Como é que você lidou com isso sendo tão pequeno, 7 anos? Você tem lembrança disso? Como é que é? Claro, tenho muitas lembranças. Basicamente isso, uma criança, né, uma pessoa forma ali, acho que o seu intelecto nos primeiros 7 anos de vida. Né? E isso eu me lembro muito bem, porque isso fez parte da minha formação intelectual quando criança. E eu, quando perdi o meu pai, eu era muito ligado ao meu pai. Né? O meu pai era um cara que gostava muito do filho homem. Hoje ele seria um típico machista. Né? Mas era a cultura da época, né? Há 22 anos atrás que eu perdi o meu pai. Mas para a cultura da época ele era muito ligado a mim, né? O filho homem, gostava de sair, assistir jogo, ir na feira comer um pastel. E quando eu perdi o meu pai,
eu tive que ter uma paternidade assumida por Deus ali, para ter, em tese, a minha estrutura ali não abalada completamente. Né? E as coisas que me fizeram, que me mantiveram focado nessa estrutura, para não desestruturar mesmo psicologicamente, porque eu digo hoje para muitas pessoas que é mais importante ter estrutura psicológica dentro de uma família do que a estrutura financeira, porque onde come 2, come 3 e por aí vai. Né? Mas naquele momento Deus assumiu a minha paternidade. Quando eu trago isso para a realidade, é dizer o quê? Eu sempre tive os meus ideais, os meus sonhos, e foram coisas que a vida teve pouco tempo para me ensinar, mas que Deus plantou alguns sonhos no meu coração de ser bem-sucedido, e não somente ser bem-sucedido financeiramente, mas ser bem-sucedido numa família, ser bem-sucedido na sociedade, ter uma conduta irrepreensível. E isso Deus foi plantando dentro do meu coração, e eu comecei a buscar isso como um catalisador que Deus colocou, como um sonho que Deus colocou no meu coração. Eu comecei a buscar isso na vida em sociedade. Então, ou seja, meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. Com 11 anos de idade, eu já falei, minha mãe já estava se virando para poder sustentar a casa, me sustentar a minha irmã. E eu, com 11 anos de idade, falei, poxa, cara, eu preciso me virar, eu preciso ir buscar ali, eu preciso me movimentar para poder fazer além, né? Para poder dar sequência nesses meus sonhos que eu tenho dentro de mim. Comecei a trabalhar, aí foi aos 11 anos de idade, comecei a minha vida... Imagina hoje falar sobre botar um garoto com 11 anos de idade para trabalhar. Eu também comecei muito cedo. Meu pai nos colocou para trabalhar muito cedo. Aliás, meu pai é da cidade vizinha, ali, Itaú de Minas. Conterrâneo, quase um conterrâneo. Quase um conterrâneo. E é muito da cultura, como você falou, né? De você preparar os filhos com essa percepção de que a vida ela precisa ser enfrentada de frente. Com certeza. Hoje eu acho que há um perigo muito grande, não sei se você concorda com o que eu vou dizer, sobre uma hiperproteção por parte dos pais, que ao invés de gerar segurança, estão preparando pessoas fracas. Porque a vida ela é difícil, ela precisa ser enfrentada de frente. Óbvio que nós não concordamos com exploração infantil, mas eu comecei a trabalhar novo também, você, como disse, e isso me ajudou muito a desenvolver uma série de culturas, de preparação emocional para poder chegar onde a gente chegou hoje. Então, você falou que começou com 11 anos. E começou fazendo o quê? Eu, com 11 anos de idade, eu encontrei, na verdade, eu tenho um tio, né, que na época estava montando uma borracharia lá em Passos, né, numa cidade, num bairro afastado do centro, e ele falou para mim, cara, se você quiser vir aprender aqui, você pode vir. Eu vou te ensinar, eu vou te colocar ali para você me ajudar. Na verdade, eu comecei como um ajudante. Sei. Não me pagava na borracharia. nada. Na borracharia. Não me pagava nada. Né? E fiquei ali por um tempo, aprendi, e foi o meu primeiro contato com as pessoas fora do ambiente familiar e fora do ambiente escolar. Né? Então foi o primeiro contato de receber alguém, de recepcionar um cliente. Sei. E para muitas pessoas que olham e falam assim, poxa, olha aquela criança ali, com 11 anos de idade, que dó daquele garoto com 11 anos de idade já no mercado de trabalho, eu olho de maneira ao contrário. Eu falo, eu saí na frente de muita gente, entendeu? E isso que você disse sobre a superproteção dos pais, eu concordo plenamente, vejo isso diariamente na vida dos meus amigos. Eu tenho 28 anos e a maioria dos meus amigos, principalmente os mais próximos a mim, são pessoas que vieram de uma classe média alta, porque eu acabei fazendo ali ao longo do tempo alguns relacionamentos com diversas classes da sociedade, né, durante toda a minha vida, mas vejo muito os pais super protegendo os filhos, e na verdade o intuito dos pais, o desejo dos pais, não é que os filhos não cresçam, mas é uma proteção mesmo, medo que as pessoas passem eu acho que até não é numa má intenção. Tem muitos pais que os fazem na inocência, acham que isso vai ajudar o filho. Quando o que fez até o próprio pai ou a mãe, o que ele ou ela sofreu também, foram os sofrimentos que ele enfrentou, né?
É óbvio que ninguém vai colocar o filho numa câmara de tortura. Olha, você vai crescer a partir de hoje, você vai ver com quantos paus faz uma canoa. Não é nada disso. Mas é deixar ele ver a vida na realidade, tratar os seus próprios problemas. Hoje, todo mundo leva para o pai, leva para a mãe, e o pai entra na frente. Sou daquela época que o pai diz: teu problema você resolve, meu irmão. Se você arrumou briga na rua, você vai lá e encara. Hoje é pai querendo discutir com o professor, entrando. Bem, talvez assunto para uma outra ocasião. Agora, Brito, me fala que quando você começou a sonhar, você disse que tinha isso dentro de você, esse desejo de dar certo. Eu acho isso muito interessante, porque começa em nós, né? Claro. Se você não decidir perseguir algo em busca de alguma coisa, fica difícil de alcançar, né? Fica difícil, ou seja, eu vejo muitas pessoas hoje, não somente quando crianças, mas vejo muitas pessoas atualmente nessa era da informação, buscando muitas informações em livros, da própria internet, né? E vejo PhDs em diversos assuntos, né, que não passam de obesos mentais. Ou seja, são pessoas que buscam, têm muitas informações, eu tenho muitos amigos assim, que são pessoas estudiosas de fato, mas o que faz realmente a diferença entre aquela pessoa que sabe e a pessoa que sabe o que fazer com o que sabe é a decisão de agir, né, de colocar a mão na massa. E é interessante que isso, trazendo um pouquinho para dentro da realidade do que é o ministério, tem muita gente com um chamado, porque essa vontade, esse chamado de Deus no coração, alguém que foi tocado, tem essa percepção clara de que Deus o separou para o ministério. Mas tem muita gente que tem tudo isso, e aí mergulha nas Escrituras, a pessoa, o que é importantíssimo, ninguém pode se propor a fazer algo em nome de Deus sem o conhecê-lo de perto, sem conhecer a palavra. Mas muitos ficam presos simplesmente com essa questão do saber, mas esquecem do fazer, né? Exatamente. Sabem muito e fazem pouco. Eu faço sempre esse trocadilho. Você sabe muito, mas faz pouco. Exatamente. Quer dizer, você não toma uma atitude. E isso em você começou muito cedo, né? Porque você, com 11 anos, foi encarar a vida, mesmo como auxiliar de borracheiro, sem ganhar nada financeiramente, mas você já estava ganhando muito. Com certeza. Porque nem tudo é dinheiro, tem coisa que dinheiro não paga, né? Exatamente. E você foi lá e meteu a cara, trocando pneu aqui, consertando, colocando remendo, acolá. E depois disso, qual foi o próximo passo? Pastor, eu tive, assim, se eu for parar para contar aqui, nós vamos ficar o tempo inteiro falando ali de todas as atividades que eu fiz. Fez de tudo? Fiz de tudo, mas assim... Já vendeu pamonha em Passos? Pamonha não. Então não fez de tudo. Pamonha não, mas já fiz cachorro-quente em casa. Cachorro-quente, pronto. Mas assim, ó, o que eu gostaria de ressaltar é que esse lance de agir, por exemplo, eu desde criança, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de aprender mais fazendo do que apenas lendo. Isso me trouxe muitas coisas, me trouxe coisas boas, mas me trouxe preços a pagar, né? Porque muitas vezes eu... errava. Metia os pés pelas mãos. Você se considera uma pessoa extremamente pragmática? Assim, prática? Prática, sim. Com certeza. O meu lado prático ele é muito aguçado. E, por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi, que na prática ter a teoria também é importante, foi quando eu desmontei uma bicicleta que eu tinha acabado de ganhar e nunca mais consegui montar. Não, desmontar é fácil, é difícil é montar. Exatamente. E aí você... foi e começou a trabalhar com um monte de coisa, até se encontrar. Como é que foi? Porque eu já ouvi história de você trabalhando com várias coisas, até que em algum momento você se encontrou com esse desejo de empreendimento. Isso você descobriu quando? Sobre o empreendedorismo? Na verdade, pastor, eu depois de ser borracheiro, fui marceneiro, lavei carro, vendi DVD e CDs em restaurantes da cidade, trabalhei em supermercado, fui chapeiro de lanchonete, ou seja, fazia lanche na madrugada na cidade, trabalhava às vezes nos finais de semana das 6 da tarde às 6 da manhã, 12 horas, né, porque tinha que chegar ali 6 horas da tarde para preparar o bacon, para esquentar o bacon para fazer o lanche até a madrugada. E quando tinha evento na cidade, eu ficava até 6 horas da manhã fazendo lanche. Só que assim, o empreendedorismo, eu acredito que ele estava na minha veia desde o meu primeiro trabalho. E só que até lá, até eu ser o empreendedor
o empreendedor, como se diz, principal, né, eu estava intraempreendendo dentro da empresa de outras pessoas. Que isso é muito importante, né? Todos nós temos um pouco aliás, eu não vou dizer um pouco, mas todos nós somos empreendedores. Sim. Porque a vida é um empreendimento. Você está investindo, você está acreditando, você está apostando em alguma coisa. Deus foi o primeiro empreendedor, né? Exatamente. E aí você identificou isso dentro das empresas que você trabalhou, fazendo lanche, você estava empreendendo. Você estava, querendo ou não, fazendo esse empreendimento dentro de uma estrutura que diretamente você não tinha propriedade dela, mas que você se beneficiava pelo empreendimento dela. Essa visão, e aqui eu vou abrir um parêntese para a gente explorar um pouquinho, às vezes falta nas pessoas, porque as pessoas às vezes esperam ter algo próprio para darem o melhor de si. Quando, na própria história de José foi vendido como escravo pelos irmãos, mas ele só chegou a governador do Egito porque havia um espírito de excelência em José, de que mesmo ele servindo como escravo na casa de Potifar, ele fazia tudo com tanta excelência, ele era escravo, mas ele fazia com tanta excelência, ele empreendia em favor da casa, que ele foi colocado como chefe de todas as coisas na casa. Foi acusado falsamente e foi levado para a prisão. Na prisão, prisioneiro, preso injustamente. Empreendeu. Ele empreendeu que o encarregado da prisão deixou ele com a responsabilidade de cuidar da cadeia. E depois disso é que ele assumiu, então, o governo do Egito como cumprimento do sonho que Deus tinha dado a ele. Você não acha que falta isso nas pessoas? Fazer com excelência e intensidade, mesmo sem se preocupar num ganho direto, entendendo de que indiretamente a gente está sempre ganhando? Exatamente. Hoje as pessoas, quando vai fazer um trabalho para alguém, né, até mesmo, não falo dentro da minha empresa, dentro das minhas empresas, mas até nas empresas de outras pessoas, nós vemos as pessoas fazendo, quando não fazem apenas aquilo para que são pagas para fazer, às vezes fazem menos, às vezes rouba do patrão, não roubando em dinheiro, mas rouba tempo. E na verdade, o que as pessoas, como você mesmo disse, as pessoas acabam não percebendo que o que elas ganham com isso não é tempo, não é a morcegada ali que as pessoas dão dentro do trabalho, não é muitas vezes dinheiro. E esse conceito, às vezes, errôneo, né? Completamente absurdo, de achar de que se eu conseguir enganar o meu patrão, eu estou ganhando. Exatamente. Mas você só está perdendo. Está perdendo. Está perdendo todo mundo, porque se o seu patrão foi enganado, se o lugar onde você está servindo, dentro do ministério, vamos trazer, se você está fazendo corpo mole, se você está fazendo desleixadamente, algo que lhe foi confiado, mas vou dar a expressão muito usada na cultura paulista, vou dar uma pernada aqui, né? Vou dar uma pernada aqui, porque aí eu vou fingir que fiz. Pô, mas não tem ninguém ganhando, ninguém sai ganhando com isso. E Deus não se agrada desse tipo de espírito. Então você está dizendo que desde o início você tinha esse desejo. Não, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, e sempre buscando uma oportunidade para se destacar. Exatamente. É por aí. Eu vou te contar uma oportunidade, uma experiência que eu tive. Eu, depois de passar por inúmeros trabalhos aí na vida, né, desde criança, eu consegui um emprego num hotel. E esse emprego no hotel foi um emprego de carregador de malas, né? Olha aí. E foi assim, foi um dos meus primeiros empregos, acho que foi o meu segundo emprego registrado, carteira assinada, eu tinha 16 anos. Minha mãe teve que me emancipar para eu poder me registrar ali com 16 anos de idade. Na época, acho que eu tinha 15, enfim. E eu comecei como carregador de malas. E ali naquele hotel, foi o meu primeiro emprego, de fato, que eu comecei a aprender a servir as pessoas. Servir as pessoas e, de fato, não falo servir apenas de prestar um serviço para alguém, mas quando você carrega alguma coisa de alguém, alguma coisa, uma mala que a própria pessoa pode carregar e que ele se dispõe a fazer isso por ela. Insiste até, não, eu insisto, faço exatamente, questão. Fazia questão, exatamente. E ali trabalhei por um tempo nesse hotel, e nesse hotel teve um
um vendedor, que era um hotel que ficava muitos viajantes, e teve um vendedor que chegou nesse hotel um dia, logo quando eu comecei a trabalhar ali, ele estava num furgão, ele vendia queijo. E o cara até cheirava queijo, de tanto queijo que ele, digamos ali, que ele vendia. Passaram-se alguns meses eu trabalhando no hotel e eu vi esse vendedor subindo na vida, né? Eu vi ele começar a mudar de produto, ele saiu de queijo para vender remédio, né? Ele começou a trabalhar numa vendedora de remédio ali por conta do próprio networking que ele fazia naquele hotel. E quando eu saí do hotel, ele estava de Hilux, ele estava numa caminhonete e tal. E eu falo quando eu saí assim, quando eu deixei de trabalhar no hotel. Mas antes de deixar de trabalhar no hotel, eu abordei ele e falei assim, eu lembro o nome dele até hoje, ele chama José Carlos Marquesi. Ele falou para mim, eu perguntei para ele, José Carlos, o que você faz? Ele falou, cara, eu sou vendedor. Eu peguei, mas vendedor do quê? Ele me explicou, ele falou para mim assim, Rafael, muitas pessoas acham que trabalhar com vendas, que vendedor é o cara que não deu certo na vida, que não fez nada, ele virou vendedor. Mas, na verdade, vendas traz uma alavancagem muito poderosa, porque depende diretamente ali da sua excelência, do seu trabalho, né? E logo em seguida, ele me explicou ali, me falou de vendas, e eu fiquei aéreo ali, pensando aonde que eu iria aprender a vender, onde eu iria aprender a venda profissional, porque eu já tinha vendido outras coisas lá em Passos. Né? E um dia chegou ali naquele hotel um pessoal, uns técnicos que faziam manutenção nos computadores desse hotel. E aí eu cheguei pro pessoal e falei assim, cara, computador, era uma coisa que na época, isso foi em 2010, era uma coisa que estava em expansão pra caramba, né? Como a energia solar hoje, os próprios notebooks estavam ali em pleno desenvolvimento, né? E cheguei pro pessoal e falei assim, vocês, lá na loja onde vocês trabalham, tem uma oportunidade de vendedor ou de qualquer outra coisa? Eles falaram, cara, tem uma oportunidade de técnico de informática. Vai lá, fala com o gerente. E eu peguei, fui lá e comecei a falar com esse gerente. Cheguei para esse gerente, falei para ele, expliquei a minha vontade de trabalhar. Eu acho que ele olhou a minha vontade através da minha comunicação. E aí ele falou para mim assim, você sabe formatar computador, montar, desmontar? Eu olhei para ele, dei uma engolida seca, falei assim, sei. Mas na verdade eu não sabia nada, só que a única coisa que eu sabia, foi uma mentirinha santa que eu contei ali, mas a única coisa que eu sabia era que eu aprendia rápido as coisas. Em uma semana, eu consegui aquele emprego, em uma semana eu aprendi ali a montar, a desmontar. Estava melhor que a bicicleta, porque a bicicleta você desmontou e não aprendeu a montar até hoje. Exatamente, estava melhor que a bicicleta. Mas aí fiquei por 3 meses nessa loja de informática e eu me lembro que essa loja vendia R$20 mil por mês. De produtos de informática e tinha suas manutenções ali, todo computador que era vendido era montado, desmontado e para ser entregue, né, para o cliente. E quando eu fiquei sabendo ali, depois de 3 meses trabalhando como técnico, que o vendedor ia sair, a primeira coisa que eu fiz foi chegar para o gerente e falar para ele, cara, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade na venda, porque eu sabia que eu me lembrei do José Carlos lá no hotel, que o cara trabalhava com vendas e o cara teve uma alavancagem, né? E beleza, o cara falou para mim, vendas é o que gira a empresa, é o que paga os funcionários. Você nunca trabalhou com vendas, se você se der mal aqui, todo mundo vai se dar mal, né? E beleza, contratou uma outra pessoa, no dia que essa pessoa foi começar, que era para ela começar, ela faltou. E aí, lá vai o gerente lembrar do cara que estava... Era quase uma prisão de José ali no fundinho da empresa, né? E o gerente foi lembrar de mim e falou, cara, vem aqui me ajudar apenas hoje. Eu falei assim, hoje a minha oportunidade. E aí peguei e comecei a atender os clientes com o meu carisma, com a comunicação que eu já possuía. E aquele dia foi um sucesso. Nós vendemos muito bem e chegou no final do expediente, era 6h30, 7 horas da noite ali. Ele falou, cara, eu gostei de você, gostei da sua comunicação, gostei do seu esforço. Você quer aprender a vender? Eu vou te ensinar. E eu comecei ali, nós começamos a vender R$20 mil por mês naquela loja. E quando eu deixei aquela loja, 2 anos depois, nós estávamos vendendo R$200 mil por mês. Olha aí. Naquela loja. Mas ali no meio do caminho, teve uma visão que Deus me deu ali, de excelência exatamente, que eu tive empreendendo ali dentro daquela loja, que é exatamente o que eu chamo de intraempreendedorismo. Quando você empreende com os recursos dos outros, né? Que era o quê?
Naquela época, eu trabalhava de segunda a sexta, durante a semana das 8 às 18, e no final de semana o horário de expediente era das 7h30 ao meio-dia, meio-dia e meia mais ou menos. No final de semana, sempre que eu estava fechando a loja, no meio da semana, fechando a loja 6 horas da tarde, e no final de semana, meio-dia, sempre que eu estava fechando a loja, chegava algumas pessoas para poder comprar. E muitos dos meus pares ali, dos meus parceiros, dos meus colegas de trabalho, sempre reclamavam, falavam, poxa, cara, estamos fechando a loja agora e lá vem gente, estamos indo descansar, está chegando cliente só chega nesse horário. E um dia eu parei e falei assim, olhei para esse pessoal chegando depois do horário, eu falei assim, esse pessoal trabalha igual eu, com um horário de trabalho exatamente igual eu. É a única janela que eles conseguem para vir comprar aqui, né? Exatamente. E eu falei, cheguei pro gerente e falei, cara, deixa eu ficar até 1h30, 2 horas mais tarde, deixa a chave da loja comigo. E tanto no final de semana, e foi a época que mais se vendeu notebook ali naquela loja e na minha cidade, porque eu comecei a vender notebook de uma tal forma, eu comecei a vender, e era a época da Lan House, naquela época, 2010, e eu vendia de 20, 25 computador de uma vez, e a galera ficava doida, né? Mas enfim, esse foi o meu primeiro contato com vendas e foi a minha experiência com o intraempreendedorismo mais forte. Agora, Brito, me diz, aonde é que entra o seu encontro com Cristo? No meio dessa jornada aí que você estava entre a perda do seu pai, entre encarar a vida de frente, entre aprender a como empreender, a vender, aonde que teve esse encontro com Cristo e qual foi a mudança que você percebeu que aconteceu na sua vida a partir daí? Pastor, Cristo fez uma mudança... basicamente assim, me quebrou totalmente e me fez de novo, né? Eu te contando essa experiência aí entre 2010 e 2012, né? Eu sempre tive convites desde criança, desde antes de perder o meu pai, de ir nas igrejas, sempre fui nas igrejas evangélicas, cheguei em outras igrejas também, de outras religiões, eu era católico, batizado na igreja católica, e assim... Desde criança eu sempre participei, sabe, do EBD, da Escola Bíblica Dominical. Me lembro que hoje na igreja eu vejo as pessoas orando pelas crianças, e eu me lembro de quando eu nem imaginava onde eu estava, nem sabia por que estava na igreja, mas me lembro das pessoas ali orando por mim, ali na frente, para depois ir para a sala das crianças, na Escola Bíblica Dominical. E foi em 2013, na verdade depois de 2012 ali, que eu comecei a ter o meu sucesso, no início do meu sucesso profissional, mesmo não empreendendo por conta própria, porque naquela época eu já ganhava R$4.000 por mês para uma cidade pequena, em Passos, para um vendedor, já estava começando ali a desfrutar do resultado do meu trabalho. Eu tive ali um período da minha vida de caminhos muito tortuosos. Eu me envolvi, eu quis conhecer a vida, né? Como diz Salomão, que tudo aquilo que os olhos dele desejaram, ele foi atrás e buscou. Eu, por um período da minha vida, e agradeço muito por esse período ter sido cedo e ter sido rápido, eu quis buscar tudo, quis conhecer de tudo, a vida, a noite, os prazeres, drogas, e teve um momento onde eu estava tão envolvido com drogas que eu estava em casa, cheirando cocaína em casa, e uma mãe de um amigo meu, que inclusive era amigo meu da noitada, das festas, da balada, ela pegou e me ligou e falou, Brito, vamos na igreja comigo? E eu sempre fui convidado para ir na igreja, já tinha ido outras vezes. Falei assim, vamos, mas vamos, pode ser. Só que eu estava em casa usando droga, eu estava em casa cheirando cocaína, em cima de um caderno escolar ali. E essa irmã pegou e falou, eu passo aí para te buscar. Eu falei assim, não precisa passar, que se eu quiser eu vou. Eu sabia que eu não ia. Falei para ela que eu ia para poder despachá-la logo. E naquele momento, entre eu desligar o telefone e os momentos posteriores ali, algo começou a me incomodar e falar no meu coração, porque você tem que entregar a sua vida para Jesus, e você tem que entregar a sua vida para Jesus. E eu falava, mas que caramba que é isso de entregar a vida para Jesus, né? E por um momento eu me vi sentado do lado do vaso sanitário, com um caderno ali, com cocaína no caderno, e eu olhei para aquilo e eu falei assim, ou eu vou para a igreja, ou eu aceito esse convite,
ou eu continuo aqui cheirando a minha cocaína aqui e vou ficar do jeito que eu estava, perdido ali, só arrumando briga. Todo final de semana arrumava uma briga diferente, uma festa diferente, apanhava, já cheguei em casa carregado, totalmente desfigurado por ter apanhado na noite, não senti um tapa por estar todo anestesiado de cocaína. E fui na igreja. Joguei aquela droga no vaso e fui para a igreja. E eu fui para a igreja a pé. Naquela época acho que não tinha carro, não tinha nada ainda. Tinha entre os meus 19 e 20 anos ali. Isso foi em 2013. Isso foi em novembro de 2013. Uhum. E cheguei na igreja chorando ali, algo, você tem que entregar a sua vida para Jesus, e chorando copiosamente ali. Eu me lembro que eu me beliscava. E fiquei todo roxo, né? Porque eu tinha vergonha de estar chorando e tinha vergonha daquela coisa que falava comigo que eu tinha que entregar a vida para Jesus. E no final do culto, cheguei ali para o pastor Leandro, lá da Igreja Presbiteriana Betel de Passos. Estava ele, o Damasceno, que é um missionário de Itaú de Minas. E cheguei para os dois e falei para ele, falei, ó, algo fala que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, vocês oram para mim aí, eu chorando em prantos, vocês oram para mim aí, por favor, e enfim... Oraram para mim, fizeram uma oração, e desse dia em diante, eu andava para a esquerda, passei a andar para a direita. Né? E a partir daí, Deus começou a fazer a obra na minha vida, consertar os meus caminhos, e faz até hoje, porque o processo de conversão é, como se diz, né? É Deus nos tirar do mundo, mas o processo de santificação, que é Deus tirar o mundo de dentro de nós, ele é contínuo. É contínuo. E depois dessa experiência de conversão, de entrega à sua vida a Cristo, aonde você viu que a fé te ajudou nesse processo de continuar perseguindo? Porque às vezes as pessoas, entreguei a vida a Cristo, agora esquece, eu não vou sonhar com nada, não vou fazer mais nada. Não, eu acho que há um alinhamento com a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Em que momento você começa, então, a perceber que a fé vai fazendo a diferença nessa sua perseguição profissional? Bom, eu acredito que Deus agia na minha vida desde antes do meu encontro verdadeiro com Ele, né? Mas a partir do momento que você começa a agir de maneira alinhada com a palavra de Deus, com os ensinamentos que a igreja vinha colocando no meu coração, é como se aquilo que nós falamos no começo. Lembra que lá no começo eu disse que para mim a prática era mais importante? Eu sempre coloquei os pés pelas mãos de buscar a prática primeiro, sem uma preparação teórica, ou qualquer outra preparação. Então, quando eu comecei ali a trabalhar com, digamos, em cima das promessas de Deus, Deus começou a me dar sabedoria, e eu acho que a palavra é exatamente essa, que a sabedoria do alto, o download que Deus fez ali na minha vida, para me fazer discernir qual de fato era a porta que eu iria passar, qual era a oportunidade que eu teria que aproveitar, qual que era a personalidade que eu teria que ter, né, tanto na minha comunicação, tanto na minha negociação. É como Davi diz, né? Quando Deus prepara as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Né? Então, eu tive o exponencial do crescimento profissional, do meu crescimento no empreendedorismo, quando houve esse alinhamento de sabedoria, e Deus me mostrou quais portas passar, o que falar, em qual negócio investir. E é interessante que, se eu estiver errado, você me corrija, eu tenho total liberdade para isso, mas que o que o levou a esse empreendimento que fez a virada de chave na sua vida aconteceu dentro da igreja, né? Exatamente. Porque você estava na igreja e a empresa que vocês fundaram, a Solar Prime, que é de franquia de energia solar, ela nasce um pós-culto, alguma coisa assim. Conta como é que foi isso aí. Exatamente. Eu vou te contar um pouquinho antes da Solar Prime para você poder entender um pouco da história. Eu, depois de ter saído dessa loja de informática, me aventurei no mercado da aviação civil, quis ser piloto de avião, vi que o mercado da aviação não era tanto o mercado que me levaria aos sonhos que eu sonhava, né? Mas me deu referências do que eu queria para a minha vida, de coisas grandes, até coisas materiais mesmo que eu queria buscar para a minha vida.
Depois disso, voltei para Passos, arrumei um trabalho de vendedor numa empresa de atacado, né, de vendas. E um dia, eu no aeroporto de Passos, chegou um empresário. Eu ali no aeroporto de Passos já tinha tirado o meu brevet de piloto de avião. Cheguei ali no aeroporto de Passos procurando ali, sei lá, voar com alguém, nem que seja de graça, para poder matar a vontade de voar, né? E aí chegou um empresário e falou, cara, você quer voar para mim? Eu estou comprando um avião e tal, mas enquanto meu avião não fica pronto, eu trabalho com energia solar. Eu trabalho com um produto que gera a energia na casa das pessoas, onde as pessoas podem gerar a sua própria energia. E eu me lembro que quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, se isso for uma coisa lícita, vai ser uma coisa muito boa, vai ser um bom negócio. Eu falei, beleza, vamos lá. E comecei, né, a trabalhar com ele. Só que esse cara, ele não me honrou. Ele, além de não honrar os clientes que eu tinha vendido, né, eu fiz algumas vendas na cidade, isso não existia Solar Prime ainda. Quando eu fiz algumas vendas na cidade, ele entregou o produto para o cliente, mas acabou protestando o nome do cliente, porque não pagou o fornecedor, ficou sem me pagar também, né, as comissões. E foi ali que eu peguei e falei, eu não vou seguir mais com esse cara. E eu sempre trabalhando com ele, quando eu digo sobre o intraempreendedorismo, eu sempre falava para ele, cara, vamos investir nisso, vamos fazer isso com excelência, vamos trabalhar a comunicação dessa empresa com excelência. E ele, não quero fazer isso. Era um cara relaxado. Ou seja, do caos, Deus fez poesia. Ficou me devendo, né? Ficou me devendo uns 10 mil reais ali, 8 mil reais. Eu consegui resolver a situação do cliente, mas liguei para aquele fornecedor e falei para ele, ó, o vendedor aqui, o meu patrão fez isso, isso e isso, não dá para protestar o cliente, tira o protesto. O fornecedor tirou o protesto, e me convidou para trabalhar ali na cidade como representante deles. E, inclusive, trabalho com esse fornecedor até hoje, né? A relação de confiança foi desde aquele tempo. Mas foi na igreja onde eu me aproximei mais de um dos meus sócios, que é o Agnaldo, e a gente começou a bater bola ali, conversar. Ele falou para mim que se eu quisesse um sócio, ele estaria disponível, e a gente se juntou ali, e depois surgiu um outro sócio, que é o Sandro, né, o Sandro Cubas, e o Sandro, que tinha a expertise de franquias, ou seja, da expansão do negócio. Juntou as três pernas ali, a perna de vendas e a perna técnica, a perna administrativa e financeira e a perna do Sandro, que era a perna de expansão, de crescimento da empresa. E aí nasce, nesse ambiente da igreja, aquilo que vocês têm desenvolvido diretamente nesses últimos anos. Nos últimos 7, 8 anos. 7, 8 anos. Que começou assim de uma forma muito simples, né? Você mesmo, como disse, pegou a representação dessa empresa que vendia o equipamento, é isso? Exatamente. Eles vendiam o equipamento, você ia... E você percebeu a reprodução do aprendizado que você foi tendo desde aquele momento, 11 anos de idade... depois chapeiro, depois você vê e você aplica coisas que você aprendeu nessa época até hoje. Com certeza. E vejo hoje, a gente olhar para trás, a gente olhar para frente é muito difícil, né? Porque Deus, ele nos dá uma lanterna de 3 metros, ele não te dá uma lanterna de 50 quilômetros. Né? Para você enxergar além daqueles 3 metros, você precisa caminhar os 3 metros. É isso aí. Né? Mas olhar para trás é como se tudo tivesse sido perfeitamente, tivesse acontecido perfeitamente para me trazer aonde eu estou hoje. Né? Aí você vai, quer dizer, você percebe coisas, porque eu costumo dizer, né? Nós somos hoje resultado de uma série de investimentos que foram feitos na nossa vida. Perfeito. Em todas as áreas. Uma pessoa no ministério, ela tem que entender de que qualquer área que ela serve na igreja, um pastor que sonha, quem sabe, em desenvolver um trabalho, em fazer a igreja que Deus confiou a ele crescer, porque esse é o propósito de toda a igreja, é crescimento. E a gente não pode jamais esquecer aquilo que a própria palavra de Deus afirma, né? De que você não pode desprezar os dias dos humildes começos, né? Até porque, quando você não pode optar fazer alguma coisa, você tem que fazer o que aparece. Com certeza. E você vai fazendo muita coisa que
Se você pudesse escolher, você não faria. Sim. Mas é fazendo o que você não quer que você vai aprender coisas que você precisa. Eu aprendi isso muito cedo. Tem coisas que eu não quero fazer, mas que eu preciso fazer, porque é o que vai me ensinar o que eu vou precisar no futuro. Me lembro quando a gente olha hoje, olha para você, uma pessoa deu certo, um empreendedor, um empresário que fez uma ideia, desenvolver, encontrou as pessoas certas no caminho para que a empresa hoje se transformasse uma das maiores franqueadoras de energia solar do Brasil, né? É a maior do Brasil de energia solar e hoje nós estamos entre as 50 maiores franqueadoras de todos os ramos do Brasil inteiro. Então, você vê, começou há 7, 8 anos atrás. É isso aí. Mas olham para a gente hoje e diz assim, caiu do céu. Foi fácil, né? É. Mas não viu você de borracheiro no seu tio, né? Foi. De chapeiro até 6 horas da manhã, carregando mala no hotel. É ou não é? E ficando até mais tarde na loja de informática, porque o vendedor não queria ficar, se diz, me dá a chave, e você tendo que assumir a bronca de alguém que você se dispôs a ajudar e não honrou a venda por uma pessoa, protestou e tudo mais. O que eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando no podcast entendam, e você precisa compreender isso, nada é por acaso, né, Brito? Com certeza. Aliás, quanto mais difícil a estrada, mais forte nós vamos ficando. Nós queremos ser fortes, a gente quer dar certo, a gente quer ver a coisa avançar, mas a gente quer facilidade no caminho. Facilidade no caminho vai produzir pessoas frágeis. Exatamente. E quando você está diante de algo grande, e eu volto ao exemplo de José, porque Deus estava preparando José para governar o Egito, mas estava preparando ele dentro de um poço, estava preparando ele na casa de Potifar, acusado falsamente, estava preparando ele dentro de uma prisão, ele ajudando os outros e esquecido por alguém que ele ajudou. E nesse processo todo, guardar o nosso coração é muito importante. Se a gente não guardar o nosso coração, e a Bíblia diz que a fonte da vida é o coração, de onde procedem todas as coisas, é do nosso coração. A gente precisa aprender a guardá-lo, para que não surjam sentimentos que nos sabotem, né? A gente vai sabotando o nosso próprio futuro. O que eu, pelo menos, descobri nessa nossa conversa sobre a sua história é de que as fatalidades da jornada você não permitiu com que elas se transformassem em argumentos para te fazer parar. Com certeza. Porque todo dia a gente vai ter, né? Muitos. E mais do que isso, eu na infância, eu era o filho da lavadeira, eu era o filho da passadeira, e aquilo, essa acepção que as pessoas faziam, né, de olhar e falar, esse cara vai dar um Zé Ninguém, né? Esse cara, e eu já ouvi muito isso na minha vida. E das mesmas pessoas que eu ouvi isso quando eu era criança, quando eu era criança, eu escutava essas coisas e dentro do meu coração, Deus protegia o meu coração, né? De não criar sentimentos ruins ali. Porque essa é uma estratégia, e a gente tem que trazer isso para o âmbito espiritual também, porque todas as coisas são espirituais, não existe nada no mundo que não seja espiritual. São estratégias que o inimigo da nossa alma usa para nos tentar fazer parar. A gente vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Eu estou lançando um livro agora, né? Aliás, para quem está nos acompanhando aí, sai dia 10 de junho, lançamento aqui na Conferência Superando Limites. E se você ainda não fez a sua inscrição para a conferência, você está perdendo uma oportunidade preciosa de investir em você mesmo. 2 dias com preletores que vão te ajudar a superar os seus limites, a vencer seus desafios e ir além. Nesse Inclusive, livro, vou levar pessoas da Solar Prime para poder participar da conferência. É isso aí. Nesse livro que eu estou lançando agora, chamado O que Fazer Diante das Crises, eu conto um pouco da história. Aliás, o livro tem como espinha dorsal a cura da filha de Jairo. Porque quando Jairo está indo com Jesus para casa, Jesus decidiu ir com ele para casa, ele vê a mulher com fluxo de sangue ser curada,
Mas aí vem mensageiros da casa de Jairo dizendo, não perturbe mais o mestre, a menina já morreu. E é interessante o que Jesus ensina a Jairo e o que a gente precisa aprender nessa nossa jornada de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento ministerial, para quem quer dar certo. Você tem que aprender a ignorar algumas vozes no caminho. Exatamente. Não tem jeito. Você vai ter que ouvir muita gente. Tão importante quanto ouvir as pessoas certas é ignorar as erradas. As erradas. É isso. Tão importante quanto ouvir as certas é ignorar as erradas. E que bom é que você soube fazer essa distinção, né? Com certeza, com certeza. E, inclusive, muitas pessoas que naquela época fazia essa acepção, falava as coisas que poderiam me ferir, me humilhar na época, hoje são pessoas que eu tenho prazer de ajudar, que eu tenho prazer de trazer para perto. Uhum. São pessoas que hoje continuam fazendo parte da minha história, mas hoje de uma maneira positiva. Deus me honrou, Deus me exaltou em muitas áreas da minha vida, mas isso de forma alguma afetou o meu coração para que eu pudesse agir de maneira negativa com essas pessoas. Quer dizer, você guardou o seu coração, volto a dizer, né, com José. José, quando nascem os seus filhos, ele dá o nome deles de Manassés e Efraim. Né? Deus me fez esquecer da minha dor e Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E quando os seus irmãos vão buscar sementes, né, trigo, para poder comer, porque era um período de fome, José diz, olha, o mal que vocês intentaram, Deus reverteu em bênção. É fantástico ver como o nosso coração é o que faz o desfecho da história valer a pena. Porque tem muita gente que desenvolve esse sentimento, né, Brito? Eu vou mostrar para eles. Tá vendo? Não acreditou? Agora quer que não me cumprimentava antes, não acreditava em mim agora quer que eu... Não, isso... Querer pagar na mesma moeda. Exato. Aí você se coloca no mesmo nível dessas pessoas. Brito, o que você julga assim, ser vital para quem deseja empreender, deseja começar do zero? Porque tem muita gente assistindo a gente aqui, claro, que você fala, pô, peraí, ele tá... mas eu estou começando agora. Tem gente que ainda está na borracharia. Sim. Tem gente que ainda está na chapa, né? Obviamente, não propriamente dito, claro, mas em realidades muito parecidas. O que você pode dizer para esse pessoal dizendo, olha, isso aqui não pode faltar, isso aqui é necessário para que você dê certo, porque você é um jovem, claro, 28 anos. Com 28 anos, você está vivendo coisas que pessoas já estão com 50, 60 e ainda estão dizendo, poxa, nada ainda. O que você diz que é vital, é importante para a pessoa dar certo? Pastor, a sabedoria que a gente vai... Tem a sabedoria do alto que Deus vai colocando no nosso coração, tem o conhecimento terreno, que é a partir das coisas que a gente vai conhecendo, os caminhos que a gente vai trilhando ao longo da vida, mas de todas as coisas que a gente poderia falar aqui, eu acho que o que faz alguém dar certo, que faz alguém ter êxito naquilo que quer, é o fato de começar sem estar pronto. E começar sem estar pronto é muito subjetivo, porque a pessoa olha, mas quando que eu vou estar pronto? A gente nunca vai estar pronto. Nunca. A gente nunca vai estar pronto. Então, é fazer com excelência tudo aquilo que você tem nas mãos para fazer naquele momento. E eu costumo dizer, fazer com excelência é fazer o seu melhor. Exatamente. Porque tem gente que faz coisas com excelência, mas não deu o seu tudo. Exatamente. Por assim dizer, né? Fez algo bom, mas ele podia ter feito melhor. É por isso que Eclesiastes diz que tudo que te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Deus nunca vai pedir para a gente fazer nada além da nossa força. Mas Ele vai pedir para você fazer o seu melhor sempre. E o melhor é o tudo, né? Como você diz. E eu me lembro que teve uma ocasião, por um período, eu servi na igreja lá na cidade de Passos como o cara de mídia lá, que passava os slides e tal. Tá. E eu me lembro que sempre que terminava o culto,
tinha um notebook da igreja que eu utilizava, fazia questão de entregar aquele notebook para o pastor no final do culto, com o cabo do notebook devidamente enrolado, travadinho ali, para que não pudesse estragar, para que pudesse ficar de forma excelente, devolver aquilo que eu tinha recebido. Às vezes nem tinha recebido naquela organização, mas o devolvia de maneira excelente. Então, muitas pessoas começam a vida, têm muitos sonhos e começam a fazer, mas olha para as próprias circunstâncias e fala, eu não tenho o que fazer para poder, eu não tenho como fazer para poder chegar naquele nível lá na frente. E a gente tem que olhar para um dia após o outro. Hoje eu tenho franqueados na Solar Prime que alguns têm todas as condições do mundo para poder fazer e prosperarem e crescerem, e às vezes não performam tão bem, não atingem os resultados como poderiam. E eu tenho outros franqueados que às vezes começam parcelando a taxa de franquia que ele paga para poder ser um franqueado Solar Prime. Mas o cara tem tanta vontade, o cara tem tanto desejo de realizar, e ele faz com tanto esmero aquilo que lhe é proposto, que o cara ele se desponta, ele sai na frente de muita gente. Eu acredito que a excelência misturada na capacidade de agir com aquilo que nós temos na mão é o que não pode faltar para quem quer ter sucesso. Disposição e ação. É isso aí. Disposição e ação. É isso aí. Há inúmeras vezes nas Escrituras Deus dizendo, dispõe-te. A disposição faz toda a diferença, né, o Brito? Brito, olha, eu quero te agradecer. A gente está aqui batendo papo, já vai fazer quase 1 hora, faz 50 minutos aqui, eu acho, né, pessoal, que a gente está aqui nesse bate-papo. E eu queria mais tempo aí falando, com certeza, tem muito para a gente conversar. Mas eu queria que você dissesse para o nosso pessoal aqui, pessoal do FVCast, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Quem sabe tem alguém nos assistindo aqui dizendo, poxa, eu estou assim, precisando de uma palavra que me empurre para frente. O que você diria se você encontrasse o Brito de 10 anos atrás? O que você diria para ele? Eu diria que não importa como você foi vendido, não importa em qual poço te jogaram, não importa por quais humilhações você passou, mas que, baseado no seu coração, na excelência, na verdadeira excelência, na verdadeira personalidade do seu coração, Deus vai lembrar de você. E Deus vai te honrar, Deus vai te fazer governar aonde você colocar as mãos. Maravilha. Brito, obrigado. É um prazer, Deus foi meu. abençoe muito você. A gente vai ficando por aqui com o FVCast, mas olha, não se esqueça, mais uma vez, inscreva-se no canal, ative as notificações e também no próprio canal do YouTube tem mensagem, tem uma série de material que a gente está providenciando para abençoar a sua vida. Até o próximo.